Bom dia, alunos. Salve, salve a todos os alunos aí. Eu sou Alexandre Ruiz. Daqui em diante, em todos os vídeos, eu vou me apresentar aí. Antes, esse canal era mais voltado para os alunos do José Carlos Braga. Hoje, nós estamos voltando aí para toda a região de Itanhaém, para toda a região do Litoral Sul. Se você é aluno aí do ensino fundamental, ensino médio, se você tem alguma dúvida, deixa lá uma observação lá no nosso canal. O canal é Matemática Fácil Itanhaém. Marca aí, Matemática Fácil Itanhaém. Inscreva-se, curta, compartilhe, passe aí para os seus colegas o vídeo. Matemática Fácil Itanhaém. Daqui em diante, nós vamos tentar ajudar os alunos de toda a região aí, ajudando ele a se preparar melhor, tanto no dia a dia das escolas, quanto no dia a dia aí da matemática. Às vezes alguém quer fazer um concurso, alguma coisa, tem uma dúvida, manda sua sugestão para nós, marque lá, dê uma curtida, diga, olha, eu estou com dúvida em determinada situação, que nós vamos tentar aí, no decorrer aí da semana, tirar sua dúvida, tá bom? Então curta, inscreva-se. Essa semana, alunos do Carlos Braga, presta atenção, tá chegando aí o Saresp, então vamos tentar dar uma estudada aí, uma reforçada. Hoje vai ser meio puxado aqui, eu sei que, igual o Daniel falou, né? Ah, professor, mais 50 minutos o vídeo. Fazer o quê? Faz parte, né? Melhor agora do que ficar em recuperação no mês de dezembro. Então presta atenção, muita atenção hoje. Vou dividir esse vídeo em duas partes, então você não precisa, óbvio, assistir tudo no mesmo dia. Dá uma descansada, assiste, tá? Mas eu não tenho tempo a perder, até porque vocês farão essa prova semana que vem e eu tô aqui para ajudar vocês aí no que der e vier. Então estudem, vejam o vídeo, curtam. De novo, quem ainda não sabe, mudei agora o nome do canal, Matemática Fácil Itanhaém, tá bom? Vale para o pessoal de Itanhaém, todo o Litoral Sul, quem quiser assistir, curta, inscreva-se, que nós estamos aí para ajudar você. Salve, salve, e voltamos já já, um abraço, tá? Fique ligado. Bom dia, alunos, então vamos lá, né? Então marquem bem aí o nome do nosso canal, Matemática Fácil Itanhaém. Então hoje nós vamos começar aí a resolver um terceiro simulado aí. Nós já resolvemos dois, já estão lá no canal. Então hoje nós vamos começar a resolver o terceiro simulado. Então vamos lá. Primeira questãozinha aí, não é uma questão que tem muita dificuldade, mas é uma questão que sempre vira e mexe na ETEC, no Saresp, tá entrando de alguma maneira aí. Então, olha lá. Primeira questão aí. Considere o triângulo ABC. A, B e C. Os segmentos D e o segmento BC são paralelos. Os triângulos ABC e ADE são semelhantes. Por quê? Ele está perguntando o seguinte. Por que o triângulo, o maior, que é o ABC, e o menor, que é o ADE, por que eles são semelhantes? Lembrem da definição de figuras semelhantes. Duas figuras são semelhantes se... Quais os motivos? Primeiro, se os lados são proporcionais. Os respectivos lados são proporcionais. Segundo, se os respectivos ângulos são congruentes, iguais. Então você tem que lembrar muito bem dessas duas definições aí para que duas figuras sejam semelhantes. Então, nesse primeiro caso, a gente vai ver primeiro os que não são. São congruentes? Ué, mas são congruentes o quê que são congruentes? Tem lados correspondentes congruentes? Não. Os lados não podem ser iguais.
Os lados têm que ser proporcionais. Lembra lá da receita de bolo? Fazer um bolo, 2 xícaras de farinha, então 2 bolos, 4. Lembra da proporcionalidade. Lados e ângulos congruentes? Não. Lados proporcionais. Ângulos sim congruentes. Ângulos correspondentes iguais, congruentes? Sim. Então, essa daqui, alternativa A. Muito simples, sem dificuldade nenhuma aí para resolver isso. Bom, o exercício 2 é aquele velho de sisteminha, né? Ele dá um sistema para você verificar qual é realmente o sistema que corresponde ao problema que ele passou para você. Aí ele diz assim: num campeonato de futebol, os times ganham 3 pontos em vitória, 1 ponto em empate, 0 ponto em derrota. Então, ele já, que é o que acontece normalmente. Um time chamado Cruzadão participou de 50 jogos e fez 54 pontos. Aí ele continua, chame de V o número de jogos de vitória, e D de derrotas e E de empate. Assinale a alternativa que mostra corretamente o sistema de equações. Então, meus queridos, vamos lá. O que é que a gente tem que saber aí? Eu vou tampar aqui um pouquinho aqui, só para a gente resolver aqui, ó. O que é que a gente tem que saber? Que a quantidade de vitórias mais de derrotas mais de empate tem que dar o total de jogos. 50 jogos. Correto? Então tem que dar o total de jogos. Depois, você tem que saber que a vitória, uma vitória, são 3 pontos. Que derrota não vale ponto, 0 ponto. Que o empate é 1 pontinho. Qual o total de pontos que o time fez? 54 pontos. Bom, aí ele diz o seguinte: este time foi derrotado, perdeu 12 jogos. Então, no lugar da derrota, eu vou tirar o D, vou colocar 12. Então vejam como que eu posso escrever esse sistema aqui. Aí eu vou colocar aqui parecido aqui, ó. Tentar colocar aqui em cima aqui, ó. Então eu posso escrever esse sistema assim: vitória mais empate mais a derrota, que são 12, é igual ao total de jogos, que tem que ser 50. 3 vitórias, 0 derrotas aqui, ó. Eu não preciso pôr, né? Não há necessidade de você colocar, não ganhou pontos. Então, mais 1 empate é igual a 54, tá? Então, vamos ver aí qual sistema que bate aí, ó. Olha só, vitória mais empate mais 12 igual a 50. Opa! Vitória, 3 vitórias mais 1 empate é igual a 54 pontos. Então, alternativa B. Vejam que é um exercício bem simples aí, não envolve apenas que você preste atenção na hora de você fazer. Então, de novo aí, vitória mais empate mais 12 que perdeu é igual a 50 jogos. 3 pontos para a vitória mais 1 ponto para o empate é igual a 54. Não há necessidade de colocar derrota, porque derrota não tem pontuação. Vamos lá. O exercício 3. Então, olha só o que ele diz aí, ó. Ele diz assim, ó: meu querido, represente aí no sistema cartesiano. Já coloquei o sistema cartesiano para você não ter dificuldade. Olha o sistema cartesiano aqui, ó. Coloquei bem grandão aqui, ó. X e Y. O que é que você vai fazer? Primeira coisa, você vai localizar os pontos.
Lembre-se que o primeiro é o x, que o segundo é o y. É um par ordenado. Par 2. Ordenado que tem uma ordem. Qual é a ordem? Primeiro o x, depois o y. Tá? Então você não pode esquecer que o par ordenado sempre vem primeiro o x e depois o y. Bem, professor, mas como que eu faço para localizar esse ponto aqui? Menos 1 e 2. Então, você vai localizar primeiro o x, depois o y. Menos 1 e 2. Olha aqui que bonitinho, ó. Esse é o ponto M. Primeiro pontinho. Segundo pontinho, ponto 2 e 1. 2.2 e 1. Aqui, esse é o ponto N. Ponto 3, menos 1 e menos 3. Menos 1 do x, menos 3 do y. Menos 1, menos 3. Esse é o ponto P. Aí, ponto Q? 3 e 1. Aqui, ó, ponto Q. Aí ele diz assim para nós, né? Olha aqui embaixo, ó. Olha o que ele está perguntando aqui embaixo. Dentre estes pontos, o mais distante do ponto 3 e menos 4. Quem é? Aonde primeiro você vai localizar o ponto 3 e menos 4. 3 e menos 4. Qual é o ponto mais distante do 3 e do menos 4? Meu querido, lógico que se tu tivesse aí uma régua, se você fosse medir coisa que você não vai ter, lógico que você não pode medir isso daí, porque até a ETEC, concurso, não pode levar esse tipo de material. O ponto mais distante é o ponto que está na diagonal deste ponto aqui que ele passou. Qual é o ponto que está na diagonal que ele passou? É o ponto M. Se você tivesse que traçar aqui uma diagonal aqui, ó, neste caso, o ponto M é o ponto mais distante, tá? Já falando para vocês, é importante vocês saberem isso daí, ó, só para vocês saberem. Guardem isso, até porque eu já comentei isso em sala de aula, mas é bom a gente saber. Se você tem um quadrado e esse quadrado tem medida L, a diagonal deste quadrado é L vezes raiz de 2. Ou seja, é a medida, vamos supor que é 20, o L. A diagonal vai ser 20 vezes raiz de 2. Lembrando que raiz de 2 é aproximadamente aí 1,4. Lógico que vai dar quanto isso daí? 38. Então vejam, a diagonal ela é maior, tá? Então guardem isso aí. Ai, professor, mas como que eu faço para guardar o valor da diagonal? Lembre-se da fórmula. D, isso da diagonal de um quadrado. D igual L raiz de 2, tá bom? Já aproveitando aí para explicar isso daqui. Então, nesse caso aqui, o ponto que está mais distante do ponto 3 e menos 4 é o ponto M, portanto, alternativa A, de amor. Então, vamos lá. O outro, bacana também, um exercício muito bem elaborado aí também. O GPS é um sistema que permite, por meio de satélites, obter coordenadas em latitudes e longitudes de um objeto na face da Terra. Se a leitura do GPS informa que um objeto se encontra na latitude 22,5 e na longitude 38,7. Então, na figura seguinte, que a gente vai ver a figura,
Em que quadrante que esse objeto vai estar? Guarda aí. 22,5, 38,7. Então vamos lá. Lembrando aí, ó. Lembrando aí. 22,5, latitude 22,5, correto? Longitude 38,7. Ok? Bom, então vamos lá. Primeiro passo, olha aqui, ó. Aqui tá escrito aqui, ó. Se não dá para ver, eu estou falando aqui, ó. Latitude, longitude, ok? Latitude, 22,5. Então vem 0, 10, 20. 22,5 está aproximadamente aqui, ó. Essa é 22,5. Tá? Longitude, 38,7. Longitude, 0, 10, 20, 30, quase aqui, ó. Ó. Aonde que tá esse ponto, que é uma coordenada igual ao exercício anterior? Tá aqui, ó. Onde que se encontraram? Aqui. Que quadrante que é esse? Opa, que quadrante que é esse aqui? 1, 2, 3, 4, 9. Quadrante 9. Então a resposta é essa latitude 22,5 e essa longitude 38,7, ela vai estar no quadrante 9. Quadrante 9, alternativa C de casa. Muito bem. Vamos lá agora pro outro aqui, ó. Exercício bacaninha também, né? Por que que eu passei esse exercício aí, meu querido professor? Porque esse exercício envolve equação do segundo grau. Então, presta atenção muito nesse exercício aí. Ele diz assim, ó, vou apagar aqui, ó. Ele diz assim, ó. Em um porta-retrato, a região retangular destinada, olha só o que ele diz, ó. A colocação da foto é contornada por uma moldura de vidro fosco. Olha, o que está meio azulado aqui é a moldura. Então, isso que está em azul é a moldura. O que está dentro é, na realidade, onde que vai a foto, tá? Isso é fotos que normalmente a gente tem aí na nossa casa. O que é que você tem que perceber aí? Ele deu todo o valor do porta-retratos. Ele deu o valor da foto. E ele diz no enunciado seguinte: sabendo que a moldura, o que está em azul, possui área, centímetro quadrado, meu querido, lembra que eu disse? Centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, isso é área, tá? Você não pode esquecer disso. Então, ele não disse aí, ó, ele disse, ó, possui 132 centímetros quadrados. Quem é que tem que saber que a área é tu, querido? Tá? Então, 132 centímetros quadrados. Pode-se concluir que a medida indicada por X, ele está pedindo X. O que é que você tem que saber? Você tem que saber o seguinte, que a área, deixa eu mudar de caneta aqui, que a área da moldura mais a área aonde vai ser colocada a foto é igual ao total, a área total. Tu tem que saber isso, senão não vai, tá? Então vamos lá de novo, ó. Vamos focalizar aqui, ó. Então eu sei que a área da moldura, que é o que está em azul, mais a área da foto, tem que ser a área total, né? Muito bem. O primeiro passo, ele já deu, ó,
Presta atenção aí, ó. Ele já deu o valor da área da moldura, que é 132 centímetros quadrados. A área da foto, meu querido, ele também já passou para você. Isso é um retângulo, né? Lembra que se é um retângulo, é base vezes altura, que é base 10 centímetros, altura 6 centímetros, opa, perdão, base 10. Olha eu colocando o resultado já aí. Base 10, altura 6, portanto, 60 centímetros quadrados. O que é isso? É a área da foto. Então, área da foto, 60. Que é igual à área total. O que é a área total? Isso é um retângulo, de novo, base, que é x mais 4, vezes altura. Então, é x vezes x mais 4. Meu querido, de novo, nós estamos trabalhando com retângulos, tá? Só tem retângulo aí. Então, área do retângulo, base vezes altura. Área que ele deu aqui para você colocar aqui a foto, ele já deu. Qual a área para você colocar a foto? Tá aqui, ó. Ó, base vezes altura. Que é a base? É 10, que é a mesma medida que aqui. Correto? É 10. Que é a altura? É 6. Tá aqui, 60. Então, ele deu no enunciado 132, você descobriu a área da foto, que é 60. A área total, você tem que lembrar o seguinte, a área total, que é o retângulo também, é x vezes x mais 4. Correto? O que você vai ter que fazer aí é a distributiva. Então, a área total, você vai ter que fazer a distributiva. Vamos abaixar aqui para você ver. Então, olha lá. Olha só como que vai ficar aí, ó. Então, olha só como que vai ficar esse negócio aqui, ó. Olha lá. Aí tá bom. Você vai fazer 132 mais 60, 162. Correto? É isso? Tudo bem aí? Não, professor, não é 162, professor, é 192, professor. Pô, professor, é 192, meu querido. Aí você vai fazer x vezes x, x ao quadrado, x vezes 4, 4x. Aí você vai lembrar, o que é isso aí? Ah, isso é uma equação do primeiro grau. Não. Isso não é uma equação do primeiro. Não é. Isso é uma equação do segundo. Por que, professor? Porque tem 2. Olha aqui, ó. 2. Tá vendo? Ah, tá, professor. Mas e daí? E daí que você tem que lembrar que uma equação do segundo grau, você vai resolver da seguinte maneira. Passa tudo para um lado e faz igual a zero. Então, o que é que eu vou fazer? Vou passar o 192 para lá. Zero igual. X ao quadrado mais 4x menos 192. Professor, isso é igual a x ao quadrado mais 4x menos 192 igual a zero? Você só trocou de lugar aí, tá certo? Bom, meu querido, o que é que você vai fazer primeiro? Você vai ter que descobrir
os coeficientes numéricos. Quem é A? Quem é B? Quem é C? Você tem que descobrir isso. Quem é o A? O A é um número que está sempre junto com o x quadrado. Então, o A é 1. Quem é o B? É o número que está junto com o x. Quem é o C? É o número que está sozinho. Cuidado com o sinal negativo, você tem que colocar. Se você esqueceu o negativo, já é Elvis. Então, olha lá. 1, 4, menos 192. Fórmula de Bhaskara. Delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Guardou aí? Não guardou? Meu filho, sonha com ela, tá? Sonha com ela. Deixa um pouquinho a sua namorada lá e vai sonhar com Bhaskara, tá? Então sonha com a bichinha aí. Então, delta B. Quem é B? 4. Quem é A? 1. Quem é o C? Menos 192. Professor, mas eu tenho que colocar entre parênteses? Tem. Por quê? Porque não pode ficar multiplicação e subtração um na frente. Quem é a operação? Quem é o sinal? Então você tem que colocar entre parênteses. Como que eu resolvo isso? Professor, eu posso resolver de qualquer maneira? Não, meu querido. Você tem que lembrar lá das expressões numéricas. Primeiro, a potência. Eu vou fazer devagarzinho para você entender. Vou copiar o resto. Ah, professor, mas eu faço direto, né? Não tem importância. Mas eu estou explicando, então. Atenção aí. A multiplicação começa aqui, meu querido. Ó. Você resolveu a potência primeiro, agora você vai resolver a multiplicação. Quantos sinais de menos eu tenho? Eu tenho 2. Menos e menos. Ora, 2 sinais de menos é mais. E 4 vezes 192 dá 768. E 768 mais 16... vai dar 784. Veja, descobriu o delta, fazendo pausadamente, devagarzinho, para tu entender. Bom, achei o delta, segunda parte da fórmula. Deixa eu pôr aqui os índices aqui. X igual menos B, mais ou menos, raiz de delta, 2 vezes A. Ok? Giovana, presta atenção, tá? Presta atenção aí, Giovana. Fica olhando pro teto, não, tá? Então, olha lá. Menos B. Quanto que vale o B? 4. Menos 4. Mais ou menos. Raiz de 784. Quanto que vale o A? 1. 2 vezes 1. 2. Continuando aí. Opa, aí. Aí você vai ter x igual menos 4, mais ou menos. Qual a raiz quadrada de 784? É 28, professor. Por quê? Porque 28 vezes 28 dá 784. Certo? Muito bem. Você vai obter 2 resultados, meu querido. Equação do segundo grau. 2 resultados. Menos 4 mais 28 dividido por 2. Menos 4 menos 28 dividido por 2. Menos 4 mais 28, 24 dividido por 2, 12. Estão vendo aí? 12. Isso, tá bom. Menos 4 menos 28, menos 32, dividido por 2. Menos 32 dividido por 2 dá menos 16. Meu querido, nós estamos trabalhando com medidas.
como que um porta-retrato vai ter menos 16 centímetros? Tá fora. Esqueça. Não! Qual é o resultado? Do X, ele está pedindo o resultado do X, é 12. Tá? Então, o valor do X é 12. Vamos ver se tem 12 aqui? Vamos ver. Olha lá. Vamos ver se tem 12 aqui, ó. E um pode... Opa, professor, tem. Olha lá. Meu querido, de novo, eu só vou fazer um início para você entender. Lembre-se que a área da moldura mais a área de onde está a foto é igual à área total. A área da moldura foi dada no exercício. A área da foto foi dada no desenho, 60. A área total é x vezes x mais 4, que dá 192. Faça a distributiva e resolva a equação do segundo grau. Tá bom, meu querido? Então, vamos para frente que atrás vem gente. Vamos lá. Outro exercício aqui. Também muito bem feitinho aí, tá? Presta atenção aí. Muito bem. Ele diz o seguinte, olha, na confecção de uma peça de base quadrada, como indicado a seguir, o volume aproximado do acrílico é, veja que ele forneceu o valor do π 3.14. Esses dias eu vi na internet aí alguém que colocou π igual a 5. Não, meu querido. Π é 3.14, 15, 92, 65, por aí vai. Dependendo de onde que você vai fazer o exercício, o vestibular, alguns colocam 3, outros colocam 3,1, outros colocam 3,14. Mas não pode ser diferente disso, tá? Π é 3.14, 15, 92 e por aí vai. Lembrando que o π, como é que a gente descobre o π? É o valor de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro, que vai dar aí aproximadamente 3,14. Muito bem. O que é que ele está falando aí? Olha, eu tenho essa peça e no meio dessa peça tem um buraco no meio dessa peça, meu filho. Tá vendo aquele cilindro aqui, ó? Esse cilindro no meio dessa peça? Então, meu querido, é esse daí, isso que ele está falando. Você quer essa peça, que é um cubo, e que está com furo no meio. Então, o que é que nós vamos fazer aí? Nós vamos pegar, primeiro, você vai calcular o valor do volume desse paralelepípedo, que é, lembrando, A vezes B vezes C, lembrando, tá? Então, não é um cubo isso, professor? Não, porque tem lá do lado direito, aqui a altura é 25, tá? Aqui é 25. Então, não é um cubo. Então, você vai fazer 10 vezes 10 vezes 25. 10 vezes 10 vezes 25. 2.500. O quê? Volume ao cubo, centímetros cúbicos, tá? Você vai calcular agora o volume do cilindro. Professor, de novo aquela fórmula, professor. Meu querido. Fazer o quê? Vejam o que ele disse aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho aí. Deixa eu dar uma ampliada aqui, ó. Então, meus queridos, andando uma ampliada aí, percebam o seguinte, que o diâmetro é 8, tá? Se o diâmetro é 8, você vai utilizar o raio, que é igual
a 4, que você vai fazer o seguinte, presta atenção aí. Π vezes 4 ao quadrado vezes a altura, que é 25. Volume é π vezes 16 vezes 25. Π é... Você vai fazer 16 vezes 25, que vai dar 400. E 400 vezes 3,14, que ele está pedindo aqui no π. Se você fizer 400 vezes 3,14, vai dar 1.256 centímetros cúbicos. Então vejam o que é que você tem aí. Opa. De novo, perdão aí. 16 vezes 25, 400. E 400 vezes o valor do π vai dar 1.256. O que é que você tem aqui? Você tem este, que é o volume do paralelepípedo aqui. Você tem este, que é o volume do cilindro. Para você calcular o volume que você tem dessa figura, lembrando, você não tem o cilindro, tá? Ele é oco, é uma peça, é um paralelepípedo com um buraco dentro. Então você não tem este buraco. De novo, você não tem, tá? É oco. Então o que é que você vai fazer aí? Você vai fazer para calcular o valor da peça sem o buraco, meu querido. 2.500, que é este valor, menos 1.256. Meu querido, 2.500 menos 1.256 vai dar 1.244 centímetros cúbicos. De novo, o que foi que nós fizemos aqui, ó, para você entender? Você tem essa peça, que é um paralelepípedo, você tem um buraco dentro. O volume dessa peça é o volume do paralelepípedo, tirando menos o volume do cilindro, tá? Então, o que é que você vai fazer? 2.500 menos 1.256, certo? Que aí deu 1.244, portanto, alternativa A de amor, tá bom? Vamos lá. Vamos para a gente chegar no 10 e depois a gente dá uma pausa aí. Deixa eu beber uma água aqui. Pega aí. Tô com sede. Aí, pronto. Bom, vamos lá. O outro. O que é que nós vamos fazer aqui, ó? Isso daqui, meu querido, você tem fórmula. Ai, professor, mas eu não lembro a fórmula, professor. Tá bom, meu querido. Então vamos lá, ó. Você vai fazer figuras semelhantes aí. Então você vai fazer este primeiro triângulo, que é x e 4, e esse que está invertido, tá? Que vai ficar 16 e x. Você fazendo aí semelhança de triângulos, x está para 16, 4 está para x, vai fazer a proporção, certo? X ao quadrado igual a 64. Raiz de 64, que vai ser 8. Certo? Falando em 8, um abraço aos meus amigos do Paraguai, né? Um abraço lá a eles. Bom, outra maneira. Que outra maneira que tem, professor? Existe uma fórmula que é H ao quadrado M vezes N. Este é o H, este é o M, este é o N. Então,
você vai fazer H, X, M, 4, N, 16, 64, raiz de 64 é 8. Duas maneiras de se fazer tranquilas. Vamos lá. Outro. Aqui para a gente fazer aqui também semelhança de triângulos aí, ó. Então você vai fazer aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, mas aqui é 1,5, tá? Ele tá falando na figura abaixo, 2, 3, já afirmou, já disse. Ele já disse, são semelhantes. Então você tem esses dois triângulos que são semelhantes. Ele está perguntando qual é o valor de DE, do segmento DE. Proporção. Esse daqui nem precisa de conta, meu querido. Olha lá. Se daqui de 2 foi para 6, então você multiplicou por 3. De 1,5, você vai multiplicar por 3 também, que vai dar 4,5. Ah, professor, na prova não precisa falar, quero ver a conta, tá bom? Ah, só para te lembrar disso que eu quero ver a conta. Eu vou fazer a conta. Mas, lógico, se você vai numa ETEC, se você vai no Saresp, você não vai precisar, num caso desse, perder tempo, né? Você faz direto pela razão de proporção aí. Então, você vai fazer 1,5 está para X, 2 está para 6, pam. 2x igual a 9. 6 vezes 1,5 dá 9. Aí você vai ter o 2, tá multiplicando, passa dividindo, 9 dividido por 2. Portanto, x é 4,5. Ok? Portanto, a alternativa C de casa. Vamos lá. O 9. Exercício 9 também é um exercício muito bacaninha aí, né? Para ir do ponto A ao ponto B, tomar um lanche, Carlos calculou que deverá andar 1.000, raiz quadrada de 1.800 metros. Isso, mas onde, professor? Raiz quadrada de 1.800. Bom, aqui, meu querido, não pode ser. 30 mais 30 vai dar 90. Então, provavelmente, é essa distância aqui, ó. Tá? Muito bem, muito bem. O que é que você vai fazer? Primeiro passo que você vai fazer aí, ó. Veja que ele deu uma informação para você usar raiz quadrada de 2, aproximadamente 1,4. Então, você vai pegar o 1.000, veja que a raiz de 1.800, vamos entender isso, né? Você vai pegar o 1.800 e vai decompor ele, vai cortar ele em pedacinhos. Esses pedacinhos têm que ser números primos. Quem ainda não sabe que é número primo tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Alguns números primos aí para você. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, tá bom? Não pode esquecer, tem que saber pelo menos alguns aí. Então, você vai fazer o quê? Você vai decompor esse númerozinho que é o 1.800. Então, por 2. Por 2. Por 2. Por 2 não dá mais. Por 3. Por 3. Por 5. Por 5. Vejam. Você vai, como é uma raiz quadrada, você vai juntar de 2 em 2. Esses dois, tá vendo aí? Tá, né? Esses dois. Esses dois. Estes dois. Então ficou, veja que sobrou um raiz de 2 aí, ó. Tá vendo? Tá conseguindo ver aí? Então tá bom. Então ficou 2 ao quadrado.
3 ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes, o que é que sobrou? 2. Meu querido, propriedade dos radicais. Quando o expoente é igual ao índice, o número sai da raiz. Você cancela e o número sai da raiz. Esse 2 sai da raiz, esse 3 sai da raiz, esse 5 sai da raiz, esse daqui não sai da raiz. Por que que saiu? Porque aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Aqui é 2, aqui é 2. Então, o 2, o 3 e o 5 saíram da raiz, tá? Bem, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, raiz de 2. Ele disse para você que raiz de 2 é 1,4, aproximadamente. Então, 30 vezes 1,4, que é aproximadamente 42 metros, certo? Então, que é a alternativa A. O outro, muito fácil, né? Que a gente cansa de falar, notação científica, que você vai ver demais no ensino médio. Então, olha só, ele está dizendo assim, o diâmetro de um glóbulo vermelho de sangue mede 0,007 milímetros. Esse número escrito em notação científica, de novo para você, o que é notação científica? O primeiro número vezes uma potência de 10, onde o expoente pode ser positivo ou negativo. Números imensos, expoente positivo. Números pequenininhos, expoente negativo. Nesse caso, o número é pequenininho. Então, o expoente será negativo, tá? Já dá para você saber que não é a alternativa A. Um número, uma notação científica, o primeiro número tem que estar entre 1 e 10. Não é 10, é 9,99. Não pode ser 10, tá? Então tem que estar entre 1 e 9, alguma coisinha aí. O que é que você vai fazer? Você tem 0,007. O primeiro número tem que estar entre 1 e 10. Então, não pode ser 0,7. 0,7 é menor que 1. Horas. Qual que é a alternativa? O A não pode, o C não pode. Então, ou é o B ou é o D. Vamos ver. A vírgula vai sair daqui e vai vir para cá. Porque o primeiro número tem que ficar entre 1 e 10. Então, 7. 7. Quantas casas que a vírgula vai andar? Não conta onde que está. 1, 2, 3. Número pequenininho, expoente negativo, menos 3. Menos 3. Então, de novo, 7 vezes 10 elevado a menos 3. Meu querido, outro macete aí que tem. O número era pequeno, ficou grandão. Aumentou. Se o número era pequeno, ficou grandão, o expoente tem que ficar menor. Então, tem que ser negativo. Tá certo? Quantas casas? 1, 2, 3. 3 casas. Portanto, alternativa B de bosque, tá? Vou tomar uma água, beijinhos, tá? Curtam aí esse vídeo por enquanto aí, e passem aí pros coleguinhas, tá bom? Se você tiver algum coleguinha que tá com dificuldade aí em matemática, tá aí. Matemática Fácil Itaém, curtam, compartilhem e vão colocando lá algum tema que você queira assistir nos próximos. Daqui a pouco eu vou colocar aí o outro vídeo,
tá bom? Que é a segunda parte dessa avaliação. Beijos, abraço, até daqui a pouquinho.